O assunto de hoje é rodada de investimento. A sua startup está prestes a receber investimento? Você quer entender como funciona a rodada de investimento e como, em particular, funciona a diluição dos sócios fundadores em uma rodada de investimento? Vem para o vídeo! Olá, eu sou Marco Garcia, sócio do Costa Garcia Advogados, e o assunto de hoje é justamente rodada de investimento. Antes de a gente ir para os cálculos, explicar direitinho como que funciona a diluição, compre explicar o que é e o que não é uma rodada de investimento. No assunto do vídeo de hoje, a gente vai tratar de uma rodada de investimento específica, que é o investimento semente. Normalmente, ele é a terceira etapa de investimento de uma startup. Você tem o bootstrapping inicial, né, as pessoas que estão investindo os próprios recursos, ou elas congregam recursos dos amigos, da família, algo mais simples. Depois, muitas vezes a startup recebe um investimento anjo, no seu cheque aí entre 150 mil reais, talvez até 1 milhão. É claro que depende do negócio, né? Negócios muito intensivos em capital, o cheque de investimento anjo é muito alto. Ou negócios fundados por antigos fundadores de grandes negócios, né? Então, alguém que fundou o PayPal, por exemplo, vai fundar uma nova startup e não vai receber um investimento anjo só de 150 mil reais, né? Vai receber um investimento anjo maior. E aí chega o investimento semente. O investimento semente tem uns cheques que variam entre 500 mil a 3 milhões de reais, né? De novo, isso depende muito do estágio de amadurecimento da startup. E a partir daí, a gente costuma ver um fenômeno muito interessante. Existe uma comunhão de investidores. Não é tão comum que o investimento semente seja feito por um único investidor. O que é comum é a startup negociar um valor, como por exemplo, 1 milhão de reais. Esse valor ele vai ser composto, por exemplo, 750 mil reais pelo investidor A e 250 mil reais pelo investidor B, sendo que o investidor A vai liderar a rodada, né? Porque ele está investindo, está expondo capital maior, né? Então, pode ser vários investidores, existem combinações. Só que como que funciona esse investimento? Normalmente ele é feito na forma de mútuo conversível. Se você quer entender exatamente o que é um mútuo conversível, veja os outros vídeos do nosso canal que a gente explica melhor. Mas para efeitos desse vídeo, né, o mútuo conversível é um empréstimo, então a sociedade se torna devedora e os investidores se tornam credores. Os credores emprestam entre 500 a 3 milhões de reais e a startup recebe imediatamente. Agora, em um momento futuro, quando acontecer um evento de liquidez, e aí eu vou explicar evento de liquidez em outros vídeos também, quando acontecer um evento de liquidez, os investidores vão ingressar no quadro societário, no quadro social da sociedade investida, e a partir daí eles vão ser sócios como todos os outros. É comum, por exemplo, que se combine, né? Eu vou te dar 1 milhão de reais em troca de 10% de participação societária, 2 milhões de reais em troca de 8%. Isso determina a valuation que está sendo discutida e determina a percentual de diluição. Como esse cálculo não é tão fácil quanto parece, o vídeo de hoje é justamente para a gente explicar detalhe por detalhe como que funciona o cálculo de diluição no caso de um investimento semente, no caso de um investimento semente de 3 milhões de reais em troca de 13% de participação societária. Eu vou explicar agora na lousa como que funciona. Muito bem, aqui no quadro então a gente vai entender como funcionaria o investimento hipotético, mas baseado em fatos reais, de uma sociedade que se chama Sociedade XPTO Limitada. Essa sociedade, no momento inicial, ela é composta por 4 sócios, ela tem 10 mil cotas e ela tem esses 4 fundadores, né? O Marco, no caso eu, mas é uma sociedade hipotética, o Marco ele tem 32% da sociedade, tendo 3.200 cotas no momento inicial. O Luiz, o segundo fundador, tem 25% da sociedade, 2.500 cotas das 10 mil iniciais. A Beatriz, a terceira fundadora da sociedade, tem um percentual um pouquinho menor, 23%, equivalendo a 2.300 cotas. E por fim, o André fecha a cap table, fecha o quadro societário, ele tem 20% da sociedade, o equivalente a 2.000 cotas no momento inicial. Essa sociedade ela vem desenvolvendo um bom produto, ela recebe uma proposta de investimento no valor total de 3 milhões de reais. Em contrapartida, o investidor ele quer receber 13% da sociedade em bases diluídas. Esse bases diluídas ele é muito importante. Ele significa que o investidor ele vai receber 13% depois que o investimento tiver sido incorporado na sociedade. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o investidor vai colocar 3 milhões de reais e depois que se reconfigurar o quadro social, o capital social, que são as coisas que eu vou explicar agora, o investidor ele vai ter 13% da sociedade. Então, é em bases diluídas, já considerando que o Marco, o Luiz, a Beatriz e o André, depois do investimento, não vão ter exatamente 32%, eles vão ter 25%, 23% e 20%.
Eles vão ter um valor um pouquinho menor, que é justamente o que eu quero te ensinar a calcular. Mas antes de mais nada, se o investidor te oferece 3 milhões de investimento por 13%, qual que é a valuation da empresa? O valuation da empresa, se a gente considerar esse valor, ele é calculado da seguinte forma. Eu vou pedir licença porque eu preciso do meu caderninho, é muito dado, é muito número, alguns são quebrados, e advogado sabe como que é, né? Não é a melhor raça para fazer contas, né? Então, meu caderninho garante que eu não vou errar em nenhuma das contas. Muito bem, então, como calcular a valuation da sociedade com base em 3 milhões de investimento em bases diluídas? Para calcular o valuation, você faz uma conta. Se 3 milhões é o equivalente a 13% da sociedade, então você coloca 13 milhões, 13%. X, que é o valor da sociedade, então é 100%. Quanto que vale 100% da sociedade? Feita a regrinha de 3, você vai chegar àquela conta normal, né, de 3 milhões dividido por 0,13, que nesse caso, eu já fiz a conta de antemão, dá 23 milhões, mais ou menos, 23 milhões, 76 mil reais, 923, opa, estávamos. Então, se o investidor te faz essa proposta, ele supõe, né, que sua sociedade vale 23 milhões. Normalmente, esses valores são fixados justamente com base no quanto se acha que a sociedade vale, né? Então, a sociedade vale então, seus 25 milhões, o investidor vai fazer talvez uma proposta considerando uma valuation de 23 milhões. É parte do negócio, ele oferecer um pouquinho menos para justamente ele ter maior chance de ganho, né? Ele já acha que a sua empresa vai dar certo, então ele está investindo nela. Mas não há problema algum, né, pelo menos do ponto de vista do investidor, em ganhar um pouquinho mais até na valuation. Agora, qual que é a grande sacada e o que eu preciso explicar do ponto de vista jurídico e econômico sobre como isso funciona? Normalmente, e é a lógica do mercado, você não vai dar 3 milhões de reais para comprar as cotas do Marco, do Luiz, da Beatriz e do André. Você fala, ué, então como que vai ser investido? Como isso vai acontecer? Vai ser aumentado o capital social da sociedade e a partir do aumento de capital da sociedade vão ser redistribuídas as cotas e aí as pessoas vão ser diluídas. E por que isso acontece? Porque se eu desse 3 milhões pelas cotas do Marco, quem recebe os 3 milhões? O Marco, e só. A princípio, ele não é obrigado a investir na sociedade. Ele está vendendo as cotas dele, ele pode muito bem vender, assinar, aceitar algumas obrigações acessórias como não concorrência, não competição, e acabou. O investidor ele quer que a sociedade receba o dinheiro, que ela cresça. E como, a princípio, a sociedade não pode negociar com as próprias cotas, isso é uma vedação específica, é claro que tem as suas saídas para isso, mas não vamos tratar nesse vídeo, é bastante longa a explicação. Então, o investidor ele vai fazer na forma de aumento de capital social. É como se ele estivesse dando para a sociedade ela aumenta todo aquele investimento em capital social e redistribui as cotas. No nosso exemplo hipotético, os 10 mil cotas de capital social, eu tinha esquecido de colocar aqui, que equivale a 10 mil reais, eu tinha colocado R$1 por cota no nosso investimento, passa a ser 3 milhões e 10 mil cotas, então 3 milhões a mais do que as 10 mil cotas iniciais, e o valor também nominal é 3 milhões e 10 reais. Então, você passa de uma sociedade que tinha míseras 10 mil cotas, poucas cotas, né, que valiam R$1, para uma sociedade que tem 3 milhões e 10 mil cotas. A partir daí, é sempre uma regra de 3 ou uma divisão para você calcular toda essa redistribuição. Desses 3 milhões e 10 mil cotas finais, ou 3 milhões e 10 mil reais finais, os investidores vão ter os 13% que eles combinaram. E o investidor não é diluído, não nesse momento. Ele recebe os 13% que ele combinou, porque ele combinou 13% em bases diluídas. Se sobrar uma dúvida em relação a isso, manda uma mensagem, mas é fundamental entender, né? Então, o investidor é 13%, ele combinou 13%. Os fundadores é o restante, 100% menos 13%, resultando em 87%. E aí, a gente pode calcular, tá, então se os investidores vão ter 13%, quantas cotas eles vão ter, né? Eles vão ter 13% de 3 milhões e 10 cotas. Eles vão ter, eu fiz a conta de antemão, 391.300 cotas.
de uma sociedade de 3 milhões e 10 mil cotas. Os fundadores, eles vão reter um pouco mais de 2 milhões e meio de cotas. Eles vão ter 2 milhões e 600 mil cotas. 2 milhões 618 mil 700 cotas. Maravilha! Somando um com o outro, a gente chega em 3 milhões e 10 mil, é claro. Muito bem, então a gente tem aqui calculado, né, que os 87% que sobraram para os fundadores dão 2 milhões 618 mil e 700 cotas. Agora você precisa calcular então a porcentagem de cada um dos sócios, dos fundadores da sociedade. E os 32% eles incidem sobre o valor de cotas desses 87%. Então é como se fosse calcular 32% de 87%, porque eles foram diluídos, reduziu-se a participação deles. Então, sabendo o número de cotas aqui, que é a base de cálculo, a gente já preenche. Então, ele tem 32% de 2.618.700 cotas. Então, eu vou preencher em todos. 2.618.700, 2.618.700, 2.618.700 e o André também com 2.618.700. Esses são os 4 fundadores. Então, 32% da parte diluída, 25% da parte diluída, 23% da parte diluída e 20% da parte diluída. Mas note, o investidor ele vai ter 13% do todo, porque ele combinou assim, que ele tem 13% do todo. Então, ele tem 13% do capital social total, 13% de 3 milhões e 10 mil cotas. Notem isso. 3 milhões e 10 mil cotas. Se ele não tiver 13% do capital social total, ele não vai ter 13% da sociedade depois que a gente fizer as contas aqui. E também a conta daria errado, então a gente precisa fazer com base nisso. Ok, esses 4 somam 87%, isso aqui soma os 13% restantes. O Marco, tendo 32% dessas 2.618.700 cotas, ele vai ter o equivalente a 837 mil cotas. 837.984 cotas. 837.984 cotas, eu já calculei, é o equivalente a 27,84%. Uau! Então o marco foi diluído de 32% para 27,84% nessa conta. Muito bem. Luiz, então, tem 25% da parte diluída, é o equivalente a 654.675 cotas. O que na soma dá o valor de 21,75%. 21,75% é a diluição dos 25% originais dele. Agora a Beatriz, que tinha o equivalente a 23% das cotas, ela passa a ter 602 mil cotas, 602.301 cotas, o equivalente a 20,01%. Versus os 23% que ela tinha anteriormente. O André, então, os 20% que ele tem, ele passa a ter 523 mil cotas, 740, e o que é o equivalente a 17,4%. 4% ou 40%, só para facilitar a conta aqui, da sociedade. Os investidores, como bem mencionei, eles vão ter 13% de 3 milhões e 10 mil cotas, que é o que a gente já calculou aqui, né? 391.300 cotas. Que é, naturalmente, o equivalente a 13,00% da sociedade. Se fizer as contas originais aqui, você vai perceber que nós temos na soma 3 milhões e 10 mil cotas, o equivalente a 100% da sociedade. Bom, então é isso. Vê-se que os sócios fundadores passaram por uma diluição. Marco, então, foi de 32% para 27,84%, Luiz passou de 25% para 21,75%, a Beatriz passou de 23% para 20,01%, ao passo que o André passou de 20% originais
a 17,40%. Notem que não é uma conta assim tão evidente, né? Preciso fazer mais ou menos essa conta para calcular os 32% de 87%. E aí você soma tudo aqui, você alcança 3 milhões e 10 mil cotas, que é o capital social atualizado da sociedade, somando 100%. E assim você entendeu como funciona a diluição de capital social numa operação desse tipo. Gostou desse conteúdo? Se você deseja saber mais sobre investimento em startups, incluindo como funciona o mútuo conversível, como funciona uma opção de compra de ações, e em geral, como investir em uma startup, siga o nosso trabalho e siga o conteúdo do canal do Costa Garcia Advogados. Com isso eu me despeço, muito obrigado.